Como vai, meu amado irmão, minha irmã? Estamos com mais um Momento com Deus dominical. É com alegria que trazemos hoje mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Vamos orar para que Deus esteja abençoando não somente a própria transmissão, mas também que os irmãos e as irmãs possam refletir sobre a palavra desse dia. Ó Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por toda a Tua manifestação de Tua graça, do Teu grande amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, pela semana que se findou ontem e que nessa semana que hoje se inicia, sejamos canais de bênçãos através do nosso viver, um viver comprometido com o Senhor, com a Tua palavra, um viver, ó Deus, que dignifique o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração que faço nessa hora em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que você compartilhe esse programa, essa transmissão, que você possa compartilhar com seus amigos, deixando também o seu like ali no nosso canal, e que não somente você, mas outras pessoas possam ser abençoadas com a reflexão da palavra do nosso Deus. Eu quero ler a carta, a epístola de Tiago, no primeiro capítulo, a partir do verso 19. No texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aí. Tua vida espiritual é verdadeira? Entendo que a grande ênfase que Tiago, meio-irmão de Jesus, quando escreve essa epístola, aquilo que ele tinha em mente era nos mostrar sobre o perigo do auto-engano. Afinal, muita gente não possui absoluta certeza sobre a sua vida espiritual. Um crente enganado pelo diabo é uma coisa, mas se ele peca porque engana a si mesmo, a coisa é muito diferente, é muito mais séria. Muitas pessoas estão pensando que estão salvas e ainda não estão. Quando leio esse versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu fico pensando nas inúmeras pessoas que vão ficar decepcionadas quando ouvirem as palavras do Senhor Jesus nesse sentido. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas estavam trabalhando nas igrejas, fazendo as coisas que a igreja pedia para serem feitas, e até de cunho espiritual.
Mas olha o que Jesus vai dizer a eles. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quantos estão nesse caminho? Pensam que são do Senhor e não são. Vão à igreja, algumas louvam, algumas fazem parte do grupo de louvor, outras têm tantas outras atribuições, mas receberão de Jesus essa palavra: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, vocês praticam a iniquidade. Então são pessoas que estiveram o tempo todo enganadas, pensando que tinham uma vida espiritual e, na verdade, para Deus elas não tinham. Então muitas pessoas pensam que são espirituais e não são. Em Apocalipse 3, versículo 17, Jesus fala à igreja de Laodiceia, uma igreja que se gabava de ser rica, de ter tudo ao seu controle, uma igreja bem abastada, mas Jesus vai dizer que ela era uma igreja pobre, cega, nua e não tinha nada. Então, que nós não sejamos assim, pegos de surpresa, que você não seja pego de surpresa, porque a verdadeira vida espiritual, ela está centrada na palavra de Deus. Eu quero aqui evidenciar as características de um crente verdadeiro, se realmente a nossa vida tem sido uma vida espiritual verdadeira. Então, em primeiro lugar, uma vida espiritual verdadeira está centrada na palavra de Deus. O crente, ele nasce da palavra de Deus. Veja o versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas eu quero destacar aqui antes o verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus é a divina semente. Quando ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, acontece aqui o milagre do novo nascimento. Nós nascemos de cima, nós nascemos de Deus, nós nascemos do Espírito. Daí recebemos uma nova natureza, uma nova vida. Não há como habitar o céu, não há como ir para o céu sem esse novo nascimento, sem esta nova natureza. Então, uma vida espiritual verdadeira, ela está primeiro centrada na palavra de Deus, porque o crente nasce da palavra de Deus. E também ele acolhe a palavra. Versículo 21 diz o seguinte: pois despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei. A palavra de Deus, ela é comparada a uma semente, e o coração do homem é comparado a um solo. Jesus falou de 4 tipos de solo. O solo endurecido, falou do solo superficial, falou do solo que está congestionado e falou do solo frutífero. Isso está lá na parábola registrada por Lucas no capítulo 8, versos 4 em diante. Antes de nós acolhermos a palavra, nós precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade. E qual a atitude para receber a palavra? O versículo está ali. Nós devemos despojar, devemos afastar. Mas também, além de afastar essas coisas ruins, é preciso uma mansidão. Mansidão para receber essa palavra, para acolher a palavra. A mansidão é o oposto da ira. Precisa-se adubar o terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raízes profundas na vida do crente, em contraste com a superficialidade. Nós aceitamos de bom grado
a transformação que Deus opera em nós através da palavra. Será que isso é uma realidade? Você sente-se feliz pela nova natureza que recebeu? Você está contente com a transformação que Deus tem feito na sua vida? Se não, se você ainda gosta das coisas do mundo, se você ainda está preso a tudo aquilo que o mundo oferece, é bom você rever a sua situação e a sua posição. Mas o resultado da recepção dessa palavra, quando a pessoa acolhe, quando a pessoa recebe, diz aqui, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Quando nós nascemos da palavra, nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra e aí nós praticamos a palavra. A partir daí, a partir da prática, nós vamos perceber que nós temos a garantia da salvação que recebemos do Senhor. O crente verdadeiro, além de nascer da palavra, ele acolhe a palavra. Então ele vai praticar a palavra. Isso, em outras palavras, de um outro termo, de uma outra maneira de nós pensarmos, seria a própria obediência. Quem aceita e pratica a palavra, ele vai conhecer a si mesmo. A palavra aqui é comparada como espelho. Tiago faz uma comparação como se nós estivéssemos de frente ou de frente para um espelho. E o principal propósito do espelho é o autoexame. Quando o crente olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, ele passa a conhecer a si mesmo. Ele vê os seus defeitos, ele vê o seu pecado, ele vê as suas necessidades, ele vê os seus deveres, ele conhece as suas recompensas. Você olha no espelho, o crente olha no espelho para ver ou saber se já penteou o cabelo, se a roupa está bem passada. É assim que quando nós vamos para um espelho para ver se está tudo bem aparentemente conosco. Agora, há alguns perigos quando nós vamos para um espelho. Primeiro, é aquele olhar apenas de relance no espelho. Muitas pessoas não estudam a si mesmas quando leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia todo dia, mas não a observam. É quando você olha para o espelho rapidamente para ver se está tudo bem, e aquilo bem superficial, está tudo bem e vai embora. É a mesma coisa como muitos fazem quando leem a Bíblia. Leem a Bíblia de sopetão, rapidamente, e não verificam, não fixam ali, não observam, não percebem se a vida que ele está tendo coaduna com aquilo que ele está lendo. Também outro perigo, quando nós vamos ao espelho, é nós esquecemos o que é aquilo que se vê no espelho. Muitas vezes nós lemos a Bíblia tão desatentamente que não conseguimos ver quem nós somos. Nós não temos a convicção do pecado. Não falamos como Isaías. Lembra que Isaías disse: ai de mim, que sou um homem pecador. Ou como Pedro falou: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria espiritual quando nós formos à Bíblia. E reconhecendo essa enfermidade espiritual, nós precisamos do remédio, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de alguém que venha nos perdoar, nos levantar e fazer com que nós sigamos em frente. O outro perigo de quando nós vamos ao espelho é nós fracassarmos em fazer o que o espelho mostra. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso praticar. Eu já tenho dito que há inúmeras pessoas que se gabam de ler a Bíblia 1, 2, 10, 15, 20 vezes, mas você percebe que foi apenas uma leitura. Não houve a prática não acompanhou a leitura.
não adianta nada. Recentemente eu vi uma amiga pela internet, ela se auto-parabenizando por concluir mais uma leitura da Bíblia. E eu falei, como está a prática da palavra? Ela não gostou. Mas é isso mesmo. Ler a Bíblia é bom. Que você leia 2, 5, 10, 15, 20 vezes. Eu já vi história de pessoas que leram mais de 50 vezes a palavra de Deus. Amém por isso. Mas é bom que isso tenha o acompanhamento da prática. Satanás, ele conhece a palavra, mas ele não tem como praticá-la. A diferença nossa para aqueles religiosos é conhecermos a palavra de Deus e praticarmos essa palavra. Nós nos reunimos para conhecer a palavra de Deus em nossos cultos. Agora precisamos nos reunir para praticarmos. Conhecemos a palavra, vamos aos cultos, mas pouco praticamos a palavra, infelizmente. Quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre, como diz o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Por que Tiago chama aqui a lei de Deus de lei perfeita e lei da liberdade? É porque quando obedecemos a palavra, nós temos a liberdade de Deus. Deus vem nos libertar. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, como diz em João capítulo 8. Deus não deu a sua lei como meio de salvação, isso todos nós sabemos. Nenhuma carne será justificada pela prática da lei. Mas quem pratica a palavra, quem conhece a palavra, torna-se bem-aventurado, torna-se abençoado, como diz uma outra versão, naquilo que realiza. Então, ouvir a palavra sem praticá-la é não ter uma vida espiritual verdadeira. Mas quem obedece a palavra é bem-sucedido em tudo quanto faz. Lembra-se, eu peço para que você leia o livro de Josué, do capítulo 1, versículos 6 ao versículo 8. Deus encorajando a Josué, sucessor de Moisés, na conquista da terra. E ele fez ali uma promessa interessante, porque o sucesso da jornada, o êxito da sua jornada, ela estava na dependência direta, na obediência e na prática da palavra. Essa é a primeira possibilidade, vez que nós encontramos, que eu vejo aqui, para nós detectarmos se a sua fé tem sido uma fé verdadeira, sua vida cristã é uma vida verdadeira. Eu vou continuar no próximo domingo dizendo sobre um segundo ponto. Eu vou falar sobre se essa fé verdadeira do cristão, ela está relacionada quando ela está governada pela palavra. O crente precisa ser governado pela palavra, e o crente verdadeiro deve ter nas suas ações religiosas dirigidas pela palavra. Precisamos ser governados, precisamos praticar a palavra, precisamos ser governados pela palavra, e nós precisamos ser dirigidos por essa palavra. Eu espero que no próximo domingo nós encerremos essas pequenas reflexões sobre o conhecimento, sobre nós sabemos nos autoanalisar se a vida que temos levado com Deus tem sido uma vida espiritual verdadeira. A sua vida tem sido verdadeira, você ama a palavra de Deus. E Deus possa fazer através da sua palavra a grande mudança que todos nós aguardamos, para a glória e para a alegria do nosso Senhor. Eu vou orar agradecendo a Deus nesse instante. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por toda aquilo que Tiago nos traz,
e nos ensina, e faça-nos praticantes dessa palavra, não somente ouvintes, não somente aqueles que leem, mas que todos nós saibamos entendê-la e colocá-la em prática. Há momentos, ó Deus, que nós precisamos evidenciar toda essa vida cristã que temos. E é pela prática, é pelo dia a dia. E eu quero pedir, ó Deus, que todos os nossos amados irmãos e amigos tenhamos a alegria de sermos praticantes da palavra. Abençoe-nos como família, abençoe-nos como igreja, nos dê a tua paz e um domingo muito abençoado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero lembrá-lo que na terça-feira nós teremos nosso momento com Deus, momento de oração. Você possa fazer o seu pedido e esteja conosco na próxima terça-feira. Domingo que vem eu terminarei esta palavra iniciada no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.